Senhor nosso Deus, te rendemos graças por tua bondade e fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos por mais esse culto que a ti prestamos. Rendemos graças pela vida da igreja, teus filhos, tuas servas, que se fazem aqui presente prestando culto a ti, Senhor. Louvamos a ti, Pai, por aquele retiro. Abençoa o pastor Múcio à frente. Ser com teu servo, ser com o pastor Murilo, um retorno à tua casa de oração. Abençoa teus servos, abençoa o teu servo que irá ministrar nessa manhã. Sou grato a ti por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. Por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A igreja pode sentar. Louvo a Deus pela vida da igreja. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. A mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ministrando a palavra de Deus. Tivemos um momento inicial aqui com o professor João, professor de escola bíblica, um servo do Senhor, um homem de Deus. Eu louvo a Deus pelo investimento dos pastores nessa obra da escola bíblica dominical, no ensino da palavra, né? João até comentou aqui, eu achei interessante, disse que é diferente o ensino da pregação. Mas em Lucas 21 diz que Jesus, ele todos os dias ia pela manhã ao templo ensinar. Ensinar é pregar, pregar é ensinar. Então é bênção que vocês possam estar recebendo com amor, com alegria, porque o culto que prestamos não é o homem, o louvor que ministramos não é para vocês, mas é tudo para a honra, glória e louvor do nosso Deus. É Ele que recebe. Todos estão bem, os pastores estão bem. Que Deus continue abençoando a toda a sua família. Esse que tem sido uma família que tem ministrado a essa cidade, tem trabalhado nessa igreja, por isso devemos sempre estar louvando, para que Deus continue a abrir a porta da palavra, assim como Paulo ensinava. É bênção, irmãos. Irmãos, eu gostaria de ministrar hoje pela manhã sobre o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Você vai abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 32 a 38. Uma breve meditação sobre o texto que Jesus colocou em um dos momentos mais difíceis que Jesus estava passando. Marcos 14, do verso 32 ao 38. Eu estou lendo na versão NVI. Vocês possam estar abrindo e participando. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa esse texto aqui. Vigiem e orem. Repitam comigo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é uma afirmação do Senhor Jesus, para que nem o irmão Sandro e nem a igreja fique equivocado em relação ao seu fortalecimento pessoal. Não há capacidade humana
o suficiente para vencer os desejos da carne. O Espírito Santo de Deus está sobre o nosso espírito, segurando a rédea. A carne não se converte. O Espírito Santo de Deus é que segura. Segura a carne, segura o crente, para que ele não entre em tentação, porque ele estava passando um momento extremamente difícil. Era uma oração que ele fazia com os seus amigos, que assim ele tratava. E ele pediu que os seus amigos orassem com ele por um momento, porque ele ia passar por uma luta tremenda, que ele ia entregar a sua vida na cruz para salvar a humanidade. E ele pediu aos seus amigos que estivessem ali a orar com ele por algum tempo, um momento. E quando ele volta ali, ele encontra os seus amigos fazendo o quê? Dormir. Eram seus amigos, eram seus apóstolos. Orem por mim, porque eu vou morrer. Eu vou para a cruz. Vocês podem orar por mim por um instante. Vou dormir, que é melhor. Estou cansado. Qual tem sido o objetivo da igreja? A não ser o crescimento da igreja, não só nesse lugar, em toda a terra, mas salvar vidas em Cristo Jesus. Essa é a maior dádiva, o maior presente que Deus nos deu. Não é riqueza, carro novo, não é status, título. Salvação. Salvação. E Jesus, ele deu o bizu. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A tentação bate a porta todo santo dia. Seja crente ou não crente, a tentação chega. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, passando por esse momento de profunda tristeza, mesmo assim nos oferece um exemplo de como o crente deve proceder em tempos de grande angústia. Está angustiado? Não quero mais saber de Deus. Tem muitas que pensam sim, infelizmente, dessa forma. Porque acham que por ser uma vida de crente, vai ser uma vida de facilidades. É o contrário. Deus o fortalece sobremaneira para enfrentar todos os obstáculos e lutas que surgirem. E aí sim a vitória é concedida por Cristo Jesus. Mas ele estava passando um momento de angústia e os seus amigos abandonavam. Mas mesmo assim ele ensinava. Mesmo assim ele doutrinava. Mesmo assim ele capacitava a igreja, e deixa aqui escrito no livro eterno, para que eu e você possamos vigiar e orar o tempo todo. Alerta. Jesus, ele, na hora dessa angústia, ele volta-se em primeiro lugar em orar. Será que eu e você temos orado o suficiente? Ou será que somente aquela oração que realizamos quando acordamos no café da manhã, no almoço e à janta, agradecemos? Ou às vezes nem isso. Mas a oração é uma ferramenta, um instrumento poderoso de Deus na mão da igreja. Oração, vigilância, porque ele sabe, o Espírito Santo avisa ao crente quando o pecado está querendo bater a porta. O Espírito Santo vai avisar o crente quando a tentação está chegando. O Espírito Santo, ele vai alertar para que você não entre nessa jogada do inimigo. E aí Jesus, ele busca apoio dos seus amigos. Olha aí como é bom que os irmãos orem uns pelos outros, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Ah, mas o pecado do irmão, eu não gosto daquele irmão, aquele irmão. Ore primeiro para converter o seu coração. Aí depois Deus abençoa também aquela vida. Pensamos na oração tanto nas nossas lutas. É o meu propósito, é o meu princípio, é o meu carro, é a minha casa, é a minha enfermidade, né? São as minhas lutas pessoais, é o meu sofrimento e o teu próximo. Ore pelo teu próximo, aí a tua bênção chega.
Às vezes, o irmão Sandro é egoísta, porque eu só oro por mim. Eu só oro pelas minhas coisas, os meus projetos. Mas Deus nos ensina a orar uns pelos outros. Deus ensina a orar pela igreja. Deus ensina a orar pelos pastores. Deus ensina a orar por toda e qualquer enfermidade na face da terra. Então, Jesus, ele nos dá essa aula maravilhosa. Ele volta-se a Deus em oração. Ele busca apoio dos seus amigos. Ele afirma de coração de que Deus é o Pai que verdadeiramente cuida de mim e de você. João falou aqui de Jeremias. O verso é Jeremias, capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que deposita sua confiança no homem. E no 7 ele confirma dizendo, mas bem-aventurado, é mais feliz, é próspero o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Em quem depositamos a nossa confiança? Jesus, ele estava orando, depositando aquele momento, a sua luta, a Deus. Ele depositou nas mãos dos seus amigos também, que falharam. Confiar em Deus e entregar-se por completo à sua vontade. Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. A vontade absoluta é de Deus, mesmo que a minha vontade seja frustrada. Muitos, quando estavam no deserto, saindo do Egito, eles começaram a pedir carne, eu quero carne, porque estavam cansados de comer do maná que Deus colocava toda manhã. Mas eles queriam mais. Deus disse, fiquem com o que eu estou te dando, é o suficiente. Mas é como João explicou, é querer forçar aquela porta que Deus não abriu ainda. Aí a Bíblia é bem clara, diz que Deus concedeu o desejo do coração deles, mas fez sua alma definhar. Então é melhor esperar em Deus. É melhor esperar pela boa vontade dEle. Mas eu devo estar vigilante e orando, apresentando a Ele as minhas e as suas petições. Vivemos um período da carne agora, uma festividade em que todo o país festejam a deuses que não é o nosso Deus. Esse período de carnaval, de festas profanas, elas tinham origem na antiguidade e foram recuperadas agora no modernismo. Existia um termo chamado carnevale, que é o vocábulo italiano, a deusa carne. No Egito Antigo, existia a festa do boi Apis, que era praticamente idêntico às festas e alegorias que vemos hoje no carnaval. Até as crianças se adornavam, se enfeitavam, as mulheres e os homens, e seguiam com aquele boi até o rio Nilo, para que ele morresse afogado em sacrifício. Mas as festividades, os adereços, idênticos aos dias atuais. Na Grécia antiga, existia a festa dionisíaca, que Dionísio era o deus do vinho, embriaguez. Em Roma, a palavra da festa do carnaval deles chama-se Bacanal, é o deus do vinho Baco. No Brasil, Rei Momo, deus da zombaria, do sarcasmo e da insensatez. Que alegria nisso, que louvor há nisso. Você sair de si. Diz que as pessoas, elas enlouquecem. Na sexta-feira o trânsito estava uma loucura. Parece que as pessoas querem
sabe, colocar tudo para fora, como se isso fosse resolver o problema delas ou piorar. Então, irmãos, Jesus estava nos ensinando. Depois que ele passa pelo batismo, eu acho interessante, quando você estuda lá Mateus, e ele passa pelo processo do batismo nas águas, que ele estava nos ensinando, diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Ele foi para um local específico, onde Satanás ficou tentando a Jesus o tempo todo. Esse campo aí fora está minado. A tentação é constante. Liga a TV, sensualidade, nudez, internet, libertinagem. Como eu vou ter o controle da minha carne se eu não estiver vigilante e em oração? Por estar aqui no púlpito, esse local que é santo, uma bênção do Senhor para a proclamação da palavra, do Evangelho do Senhor, fica parecendo que aqueles que estão no púlpito não passam por lutas, provações, tentações. Passam. Eu, em particular, quando eu passo por uma tentação, por um problema, Deus me envia sempre um escape, que na minha mente começa a aparecer louvores, e eu começo a ouvir louvores de onde não tem ninguém tocando. O Espírito Santo vai falar firme comigo e com você, porque Ele zela por nossa salvação. Jesus está voltando, está às portas, mas a loucura está aí fora. O cristão deve ser conduzido pelas determinações bíblicas. O carnaval é Satanás de uma forma dissimulada, uma forma de alegria que não é uma verdadeira alegria. João falou de um testemunho, eu vi, João, um pastor, que se diz pastor, leva a igreja para um trio elétrico, vamos festejar a Jesus. A Bíblia é clara, fuja da aparência do mal, nem do mal, é da aparência. Onde há luz, não há trevas. Jesus é a luz do mundo e nós somos luz do mundo e sal da terra. Não podemos nos confundir, nem nos misturarmos. Deus separou um povo santo. Santo significa separação. Separação do mundo, separação do pecado. Era para essa igreja estar cheia aqui também, lá no Retiro também. Era para esse quarteirão estar cheio de crente. Mas a escolha é pessoal. Zacarias capítulo 4. Não é por força, não é por violência, e sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Jesus em sua quaresma de jejum e oração, interessante. Depois do carnaval vem a quaresma, 40 dias de jejum, abstinência da carne, caridade e oração. Ficou santo. Vai para o carnaval, faz de tudo, depois eu não posso comer carne, que é pecado para Jesus. Tradições, né? Eu não posso. Mas será que tem crente que não participa dessas tradições romanas, que passa a semana pecando e quando chega na igreja e fica louvando, adorando como se nada de errado tivesse acontecido? Conversão é arrependimento. Arrependimento sincero, verdadeiro. É uma conversão de que você anda nesse caminho, volta a 180 graus e vai andar nos caminhos do Senhor.
E tudo que não presta voltar da carne fica para trás. Tudo que Deus faz, não há dúvida nem sombra de variação. Ele é claro. Claro. Transparente em tudo que o Senhor faz. Mas o interessante é que Jesus, na quaresma, que ele fez de 40 dias em jejum e oração, foi Jesus que fez. Ele repeliu o falso Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que ele diz assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4. Se for possível o telão colocar. Do verso 1 ao verso 11. Se não colocar, a gente abre a Bíblia e lê. É possível? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Está aí, ponto-chave. A tentação se aproxima do crente. Jesus está ensinando, através da vida e testemunho dele. Na hora da dificuldade, daquele casal que está passando por uma luta conjugal, o amor esfriou, não é mais da mesma forma. Não se preocupe, o tentador vai se aproximar nesse exato momento. A luta financeira apertou. Aí a pessoa quer tirar a vida, que nem pessoas que eu testemunho, eu vi. Pessoas prósperas e perderam tudo. Eu encontrei ele encostado numa pilastra do Banco do Brasil, dormindo em pé. Enquanto eu ia quitar o empréstimo, ele estava lutando para conseguir um. E me disse: irmão Sandro, eu só não fiz uma besteira ainda. Olha, o tentador se aproxima dele. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, palavra de Deus. Escape, saída. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Mas o cão não vai sossegar, não. A vida do crente é assim. Ele vai insistir. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, chamado pináculo. A altura do templo em Jerusalém, o pináculo, são de 50 metros. Olha só que altura, gente. Aí o que é que ele diz? Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha aí. Quanta gente tem tirado a sua vida, ou tem passado por essa mente às vezes, pensamentos que Satanás tem jogado os dardos inflamados, malignos, para que você é crente, não se preocupe não, pode pular, que Deus vai cuidar de tudo. É falho esse escape. Pois está escrito, ele lhe disse, ele dará ordem aos seus anjos. Satanás ainda continua. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Passe. Mas Jesus respondeu: também está escrito, escape a palavra de Deus. Põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova, ou não tente o Senhor, o seu Deus. Por que eu vou tentar a Deus em coisas que podem ser evitadas? Depois o diabo levou a um monte muito alto. Sossegou Satanás? Ele parou por aí?
A vida do crente é assim. Se com Jesus é assim, nós precisamos do Espírito Santo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, retira-se. Há uma exclamação, há um grito, há um clamor: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Interessante que eu falei dos vários deuses envolvendo o carnaval e tem multidões se prostrando a outro Deus que não é Jesus. Mas Jesus, depois de ter sido o quê? Obediente à palavra do Senhor, o diabo faz o quê? Vai embora. E imediatamente os anjos vieram e o leiam a palavra de Deus. Clamem o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. O inimigo não suporta quando o crente diz: Jesus, vem me ajudar. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O crente tem que proferir essas palavras. Tem que falar com convicção. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos da carne do inimigo. Ele foi vigilante. Deus vai fazer você lembrar da palavra de Deus, assim como Deus me faz lembrar de louvores que vem na minha mente. Sem a palavra de Deus não podemos vencer o pecado e a tentação. A orientação do salmista era: medita na palavra dia e noite. Será que eu tenho separado um pouquinho de tempo para ler um capítulo da Bíblia Sagrada? E quanto tempo eu passo no Instagram, Facebook, em streams, Netflix, Prime? Quanto tempo eu passo? Mas o pouco que eu determino para Deus, Deus me abençoa sobremaneira. Quanto mais a minha mente estiver cativa à palavra de Deus, aos louvores de Deus, à oração a Deus, o inimigo não toca no crente. A igreja prevalece. A igreja cresce. O salvo, ele pode ser carnal, ele pode ser espiritual, é uma escolha. Em 1 de Pedro 2,11, se for possível: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, é o que somos, passageiros. Salmo 91, o tempo do homem está instituído entre 70 e 80 anos, depois é canseiro e enfado. Somos passageiros, peregrinos no mundo. Vocês se abstenham, se afastam dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Se Deus ensina, é porque pode ser vencido. Algumas coisas que a natureza humana produz, elas são mencionadas em Gálatas 5, de 19 a 21. E o que o Espírito produz é referido em Gálatas 5, de 22 a 23. Vamos ler rapidamente. Gálatas 5, de 19 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas. Eu conheço, você conhece, Deus conhece. São claras: imoralidade sexual,
impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha a quantidade de atrocidades da carne. Eu os advirto, apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu tenho que colocar na balança. O que é que vale a pena? Esses sentimentos ou a nova Jerusalém celestial? É uma escolha. É uma escolha. Basta ler, entender e decidir. Simples. É assim que Deus age. Ele apresenta a salvação a mim e a você. E nós escolhemos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O que Deus tem nos abençoado de uma forma sem igual, de uma forma clara, didática, ensinando, evangelizando, pregando a sua palavra. O que eu escolho para a minha vida? O que eu vou escolher? Irmãos, na Bíblia está cheio de personagens bíblicos que passaram por tentações carnais. Cheio. Sansão desobedece aos seus pais. Ele vai se ajuntar com a mulher que não tinha princípios cristãos, vamos dizer assim. Não tinha princípios. E os pais dele, será que não tem em toda Israel uma mulher que você possa casar e vai escolher justamente uma mulher que não conhece a Deus? Mas ele insiste até chegar a Dalila, e mesmo no desejo carnal, insiste até perder o seu poder, até ficar cego, fisicamente cego. Ele começou a ficar cego espiritualmente e depois ficou fisicamente. Mas Deus concede a todo servo uma oportunidade de se restabelecer com Ele, de reconciliação, de colocar as coisas no seu devido lugar. Abraão, antes dele se tornar Abraão, era Abrão, o seu nome. Ele entrega sua esposa ao rei egípcio com medo de morrer. Eu pensava que eu daria a minha vida para poupar a minha esposa, porque é assim que o homem deve servir, como serve a igreja. Está lá em 1 Coríntios. Da honra. Mas não, eu disse, oxe, eu com medo de morrer. Toma aí ela para você. É por isso que o nome dele era Abrão. Era necessária uma verdadeira conversão. Aí Deus o tornou, o nome dele, Abraão. Há um processo de transformação. Agora, o pai da fé, o pai das nações. Aleluia. Deus transforma toda maldição em bênção. Na minha vida, na tua vida. Onde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você vai ver Sarai, né? Que Sara duvidou quando os anjos disseram que ela ia engravidar aos seus 83 anos. Ela riu. Aí o anjo ainda perguntou, você está rindo? Ela fez, não, mentiu. Pense numa idosa de 83 anos, mentirosa. Ô venha mentirosa. É isso mesmo, é o que a Bíblia diz. Mas Jesus desistiu, eu digo Jesus, vamos dizer, Deus desistiu dela. Nunca. Deus nunca vai desistir de mim e de você, apesar dos meus e dos seus pecados.
Mas tem que haver uma verdadeira transformação. Jonas, profeta teimoso, desobediente, mas Deus insiste, é você mesmo que eu vou instituir como profeta. Você não quer, mas eu quero. Vá lá e prega a Nínive. Vou não, vai. E mesmo quando ele institui a salvação, e 125 mil vidas foram salvas da condenação de Deus, ele ainda não aceitou, ficou com raiva de Deus. Existe um negócio desse. Se eu ver um pecador se arrepender dos seus pecados, não é para ter alegria, mas Jonas não ficou não alegre. Queria que Deus destruísse tudo. Será que não tem crente pensando assim? Senhor, eu vou orar porque aquele meu chefe, ó Senhor, guarda ele. Tem que ser, converte ele, Senhor. Converte ele, Senhor. Aí vai vem Davi, adultera com Betseba, se arrepende, sofre o dano do seu pecado, e no final é um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, perseguidor de cristão. Antes era Saulo. Saulo persegue, prende, mata. Agora não. Foi transformado pelo Senhor. De perseguidor era perseguido. Agora sim, um servo do Senhor. 13 cartas paulinas escritas na Bíblia. Dos 66 tem 13 dele, talvez Hebreus. Não duvide da bênção na sua vida. Não duvide do potencial de Deus em transformar todo o teu pecado em bênção. Não duvide que Ele pode fazer com que você seja uma luz que vai brilhar e transformar todos na sua casa. Somos os instrumentos na mão do Senhor. Instrumentos poderosos na mão do Senhor. Paulo, ele mesmo declarava, ele dizia lá em Romanos 7,15: o que eu quero, isso não faço. No verso 24 ele ainda diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu gosto do apóstolo Paulo de uma forma especial, porque ele reconhece o seu pecado, ele expressa o seu pecado, ele não oculta o seu pecado. Mas Deus, Ele tem derramado sem igual da sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Efésios 2, 3-8, já estamos encerrando. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza carnal pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, repita comigo: misericórdia. Com fé, misericórdia. É isso que precisamos. Rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Diga: Ele nos ama. Jesus me ama. Amém. Ele ama verdadeiramente. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Como é bom você ler a Bíblia devagar, prestando atenção. Estávamos mortos nas transgressões, mas Ele mesmo assim nos dá vida com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pronto. Tá bom. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça, vocês são salvos por meio da... Repita comigo: graça. Graça. Pela graça eu sou salvo por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente.
é um presente. Crente, Deus está dizendo: eu vou presentear vocês com a minha graça, com a minha salvação. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: eu vou derramar do meu profundo amor para com a igreja. Eu vou derramar do meu profundo perdão e vou te dar salvação. Deus jamais vai desistir da sua igreja, mas é necessário que tenhamos conhecimento da palavra e possamos tomar uma verdadeira decisão em seguir verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor, somos gratos por Tua fidelidade e Tua palavra. Somos gratos por cada crente aqui presente. Somos gratos pelas igrejas que nesse momento ministram a Tua palavra, ensinando. Que Teu Espírito Santo de Deus possa estar capacitando a cada vez mais a Tua igreja, fortalecendo, livrando, protegendo, guardando de todo mal, Senhor. Oh, Senhor amado, precisamos da Tua presença em nossas vidas. Nos livra do pecado, Pai. Conserva a nossa vida, Pai, de forma abundante aqui na terra. Pai, nos guarda da tentação. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria aos Teus servos, Senhor, para que possa servir de testemunho vivo, para que possamos ser luz no mundo, Pai, sal da terra. Nos ajuda, Pai. Sei com essa igreja, Pai. Muito obrigado por essa escola bíblica. Muito obrigado pelo culto de ensino. Muito obrigado, Senhor amado, pelos pastores nesse lugar. Pai, abençoa essa obra em toda a terra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se eu me humilhar diante do Teu altar e